Olá a todos, tudo bem com você? Hoje nós vamos então para a parte 3 desse estudo e é muito importante que você acompanhe, se você quer aprender sobre o plano de Deus da salvação, para a nossa salvação, é importante que você acompanhe todo o estudo, todo esse vídeo, venha assistir todo ele. Se não puder assistir agora, você pode assistir mais tarde, né? Deixa reservado para mais tarde, uma hora que você estiver mais tranquilo ou tranquila, para você poder é, ter todo o entendimento dessa palavra. Nós lembramos também daquela passagem da parábola das 10 virgens, que o Senhor falou que tinha 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. As 5 virgens prudentes, elas carregavam nas suas lâmpadas mais azeite e ainda nas vasilhas elas traziam cheias essas vasilhas de azeite. E as virgens imprudentes, as loucas, elas não levavam azeite de sobra. Ela só tinha aquilo que era simples, aquilo que era necessário para aquela lâmpada estar acesa naquela hora. Porém, a Bíblia diz que as 10 virgens dormiram e no meio da noite houve um grito que lá estava vindo o esposo, e o esposo veio. As 10 acordaram por causa do chamado, do aviso, só que apenas 5 delas puderam chegar até o noivo. Por quê? Porque elas tinham mais azeite nas suas vasilhas. Agora as loucas não puderam entrar. Elas perderam tempo, tendo que comprar mais azeite, e elas então não puderam entrar. Esse azeite, meu amigo, é o Espírito Santo de Deus. É quando a gente está cheio do Espírito Santo e pode então entender a palavra do Senhor, compreender a palavra dele e ser diferente do que aquilo que diz lá em Oséias. O livro de Oséias, o profeta Oséias, ele fala que o povo de Deus é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você sabia que desses vídeos primeiros que a gente fez aqui, colocou para você esse estudo, em média apenas as pessoas assistiram 4 minutos? 4 minutos do vídeo. Algumas pessoas assistiram. A maioria assistiu tudo, mas teve pessoas que ficaram apenas 4, 5, 6 minutos no vídeo de meia hora. Então por isso eu digo, se você não pode assistir agora, pausa agora, deixa para mais tarde, volta. Se você quer entender essa palavra, pode ter certeza que vai edificar muito a tua vida. Amém? Lembrando que a gente viu na última parte desse estudo que Abraão teve as suas bênçãos, essas bênçãos foram repetidas para Isaac e depois para Jacó também. Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó abençoou os seus 12 filhos, todos os seus filhos, e abençoou também os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Na verdade, a gente viu que Jacó, ele assumiu esses 2 filhos de José, ele adotou, ele disse, esses teus 2 filhos que te nasceram no Egito são meus, Manassés e Efraim, no lugar de Rúben, ocupando a mesma posição de Rúben, que é primeiro filho de Jacó, e Simeão, segundo filho de Jacó. Então ali a gente viu essa formação do povo, ali que começou a formação do povo, com essas promessas. A gente viu que Jacó, ele teve em Efraim a promessa de Deus cumprida para ele, porque Deus falou para ele, frutifica, e Efraim significa frutífero, duplamente frutífero, né, que vai dar muito fruto, que vai se multiplicar muito. Então quando ele viu Efraim, ele pega e abençoa. Como eu disse no outro estudo, mais para frente a gente vai entender mais sobre esse nome Efraim e por que Jacó ele assumiu Efraim e Manassés como seus filhos. A gente vai entender bem mais para frente no estudo, tá? Daqui no próximo vídeo, provavelmente a gente já vê isso. Mas hoje então nós vamos falar, meus irmãos, sobre a formação do reino e a divisão do reino. Depois que os filhos de Israel saíram do Egito, né, passaram lá Jacó, os seus filhos, os 12 filhos, mais os 2 filhos de José, eles ficaram no Egito, se multiplicaram, trabalharam lá durante 400 anos. Ao findar os 400 anos, Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito. Veio aquelas pragas, Deus abriu o mar, fez as maravilhas dele no Egito,
para o povo passar e eles foram então em direção à terra de Canaã. Demorou para chegar lá, por causa do erro do povo, né? O povo errou e por isso ficou lá rodeando na terra de Canaã durante 40 anos. Aqui nós hoje a gente vai ver, irmãos, direto na formação da nação de Israel, que é que a gente colocou aqui, que a nação de Israel era um governo teocrático, quer dizer que Deus era o regente de Israel, né? Deus, ele governava as tribos de Israel através de juízes. Nesse tempo, então, Deus ele governava o povo através dos seus juízes. Mas o povo pediu para si um rei, afrontando a Deus. Então é importante a gente lembrar que no período depois que o povo saiu do Egito, passou aqueles 400 anos no Egito, 40 dias depois no deserto, e eles entraram na terra prometida, muitas maravilhas Deus fez. Passando o tempo, o povo foi regido então pelos juízes. Era como Deus queria. Deus levantou juízes para que pudesse reger o povo segundo a vontade de Deus. Era como se Deus fosse o rei do povo. Aí a gente vai ver aqui agora em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, onde ele diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha só isso, querido. O povo, ele rejeitou a Deus, não queria mais que esse Deus, que o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, fosse rei deles, governasse eles através dos juízes, e pedia um rei. A gente entende que esse povo pedia o rei porque estava vendo, pedia um rei porque estava vendo os povos ao redor, cada povo tinha o seu rei, e cada nação ao redor de Israel tinha o seu rei, e os israelitas não tinham um rei. Aí, querendo um rei, eles pediram um rei. Só que ao fazer isso, eles estavam colocando Deus de escanteio. Complicado, né? Então, olhando aqui, continuando essa passagem, nós vamos para o capítulo 12, versículo 12, onde diz assim: E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Meus amigos, a gente precisa lembrar nesse ponto aqui que como é que aquelas bênçãos, tudo isso aqui está acontecendo para que aquela bênção que Deus falou para Abraão, lembra? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo isso aqui aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse até nós. No momento que a gente começar a conectar essas coisas aqui, não esquecer da bênção de Abraão, para Abraão, não esquecer da bênção para Isaac, não esquecer da bênção para Jacó, continuar com tudo isso na mente, no coração, e ler isso aqui, nós vamos entender que tudo isso aqui que está acontecendo é vontade de Deus. Deus permitiu que acontecesse para que aquela bênção de Abraão chegasse até nós. Já na próxima lição desse estudo, a gente vai ver como que essa bênção começou a chegar até nós. Lembrando sempre daquele nome importante, Efraim, que era o desejo de Deus para Jacó, que ele fosse frutífero, frutifica, né? Então agora a gente viu aqui que o povo não queria mais juízes e não queria que Deus fosse o rei. E eles pegam e pedem um rei para si, e Deus diz: tá bom, eu vou dar um rei para vocês. E inicia o reino de Israel, por reivindicação do povo que preferiu um reinado humano. O primeiro rei de Israel foi Saul, da tribo de Benjamim. Lembra das 12 tribos? E 1 Samuel 9,17 fala: E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Nós vamos ver tudo isso aqui bem resumido, tá irmãos? Para a gente poder chegar no ponto que a gente quer. Cada texto aqui, cada passagem aqui tem um contexto
lindo, tem um contexto assim que traz muita edificação também para várias áreas da nossa vida, mas lembra que o foco desse estudo é entender o plano de Deus da salvação. Entende? Como que a bênção de Abraão chegou até nós? Lembra do que ele falou lá em Gálatas 3:8? Paulo escreveu para eles que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele anunciou o Evangelho para Abraão, como? Dizendo que todas as famílias seriam benditas. Amém? Mas a gente vai continuar aqui então. O povo escolheu Saul, porém Saul peca e é tirado do reinado sobre Israel. 1 Samuel 13:13 diz assim: Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, já passamos até do pecado de Saul, tá, pessoal? E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Você olha como o erro de Saul foi ter feito o que não era agradável a Deus. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas por ele ter desobedecido a ordem divina, ele perdeu a bênção de ser rei de Israel. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ixi, olha só, hein? Complicou a vida do Saul, hein? Perdeu. Né, meus amigos? Aí é quando Deus chama a Davi da tribo de Judá. Davi, guardem isso, Davi, que é da tribo de Judá, ok? 1 Samuel 16:3 ele diz: Então Samuel, o profeta, né, tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vamos agora para 2 Samuel capítulo 5, tem uns detalhes bem interessantes aqui. Aqui a gente viu a unção de Davi como o próximo rei de Israel. Deus ungiu ele através de Samuel para que ele fosse rei. Só que agora era um rei que Deus escolheu, não um rei que o povo escolheu. Era um rei que o próprio Deus tinha escolhido para ser rei de Israel. Em 2 Samuel capítulo 5, verso 4, tem uns detalhes aqui até que eu sublinhei aqui para a gente poder começar a conectar até umas coisas bacanas sobre o Senhor Jesus. Olha lá, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Era a idade de 30 anos que Jesus tinha quando ele começou o ministério, né? Ao ser batizado por João Batista no Jordão e vindo o Espírito Santo sobre ele. Amém? 40 anos reinou. Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum. Tem a ver isso? Pode ter, eu acredito que tem, porque Deus não ia colocar números assim à toa, soltos assim, apenas para ser apenas um fato histórico, tá? Tu lembra que tudo que Deus colocou na palavra, Ele colocou na palavra com uma intenção, nada está ali por acaso, ok? Mas não vamos criar doutrina em cima disso aqui, óbvio, né? Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 meses. A idade de Cristo quando morreu na cruz, 33 anos. É só curiosidade, tá, irmãos? E reinou sobre todo o Israel e Judá. Começa a prestar atenção nisso, a diferença que Deus faz em Israel e Judá. Mas Judá não é uma tribo de Israel? Sim, mas é aí que vem toda a parte mais interessante desse estudo, irmãos, é entender que Israel é uma coisa e vai se tornar outra coisa, e Judá é uma coisa, só que Judá também é Israel. Os judeus da tribo de Judá, a qual Davi veio dessa tribo, a qual Jesus vem dessa tribo também, da tribo de Judá, eles também são israelitas. Mas você percebe que tem uma divisão aqui?
o Espírito Santo, através do profeta Samuel, já começa a mostrar uma divisão, que Davi reinou sobre Israel e sobre Judá. Amém? Esse foi como começou o reinado de Davi, tanto que ele reinou, e Deus lhe faz uma promessa. Olha a promessa que Deus vai fazer para Davi, irmãos. 2 Samuel, capítulo 7, verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Verso 9. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Verso 10. Verso 10. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. Olha a vontade de Deus. A vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para o povo de Israel, para os israelitas, que eles fossem plantados. Quando a gente ouve a palavra plantar, logo a gente conecta também com a palavra dar fruto, porque quando você planta, quando alguém planta algo, espera que dê fruto, e frutificar é parte do nome de Efraim, que é duplamente frutífero, muito frutífero, né? A parte de trás de Efraim, esse índice denota um plural, então ele é muito frutífero bastante. E aqui diz que Deus, a vontade de Deus é plantar Israel no lugar e nunca mais ser removido. Essa é a vontade dele. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Verso 11. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Continuando. Quando teus dias, lembra que Deus falando isso para Davi, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Engraçado aqui, para edificar os irmãos, já começar a perceber como Deus sabe de todas as coisas, você vê que ele não fala para Davi, Davi, o teu primogênito vai ser ele vai herdar o reino, né? Você percebeu que não foi? Por quê? Porque Deus sabia que Davi ia pecar. Já estava na presciência do Pai que ele iria pecar, e devido a esse pecado, vários pecados Davi cometeu, né? Adultério, assassinato, e por causa desse pecado, o primeiro dele, filho dele, morre. E muitas coisas más acontecem com os filhos de Davi, né? Mas daí aí você vê quando Deus promete algo, ele promete exatamente aquilo que pode ser cumprido, ele não vai prometer uma coisa que não cumpre. Qual é que vai ser descendente de Davi que vai reinar? Vai ser o primeiro filho? Não, vai ser um dentre a tua descendência. Isso já era aviso até para Davi, irmãos, porque ele não ouviu. O qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, a gente sabe que esse filho que Deus está falando, que ia herdar o reino, é Salomão, filho de Davi, que herdou o reino. E a gente sabe que Salomão também pecou, e pecou feio, pecou demais, pecou muito. Foi o homem mais sábio? Sim. Foi o homem que teve mais riqueza? Sim. Mas isso não fez dele alguém que não pecasse. Ele errou, e errou feio. Aí Deus já mostra, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens,
e com açoite de filhos de homens. 15. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul. Quer dizer, o Salomão não tinha nem nascido, mas Deus já estava dizendo, ó, se ele vier transgredir, a minha dignidade, a minha benignidade não vai se apartar, eu não vou tirar ele do reino como eu tirei Saul, a quem tirei de diante de ti. 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será sempre firme será firme para sempre. Aí a gente pensa, Deus prometeu, mas houve um erro na promessa de Deus. Por quê? Onde é que está o trono de Davi? Onde é que está o descendente de Davi que é rei hoje sobre Israel? A promessa não é para sempre? Aí que entra o entendimento, irmãos, de que Jesus é descendente da tribo de Davi, da tribo de Judá, a qual veio Davi. Davi teve seus filhos e foi indo naquela genealogia toda que tem na Bíblia. Você vai ver que Jesus vem da genealogia de Davi, é da raiz de Davi, do tronco de Jessé, pai de Davi. E é o que está profetizado. Mais para frente a gente vai ver esse versículo também aqui no estudo. Mas quando chega em Jesus, ele se torna rei, rei dos reis e senhor dos senhores, e o reino dele é eterno. Amém? O Senhor Jesus, da tribo de Judá, da qual é o rei Davi, era o rei Davi, ele continua reinando, ele continua rei. Mas pastor, onde é que é o reino de Deus? O reino de Jesus, onde é que é? Está lá em Israel? Não, amigo, o reino de Deus está entre nós, está no meio de nós. Ele reina na vida daquela pessoa que se entregou a ele reina. Amém? E por isso nunca mais vai se apartar. Você percebe que como é intenso, quando Deus promete, ele cumpre. Ele falou, nunca mais vai se apartar o reino de ti, e não se apartou. Continua um descendente de Davi, no caso Jesus, da genealogia, sendo rei. Amém? Essa foi a promessa que Deus fez para Davi. Vamos para a promessa que Deus fez para Salomão. O chamado agora, Deus chama a Salomão, chamado de Salomão. 1 Reis 1:32 diz: E disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. Aqui é o mesmo versículo, continuando aqui. Lá no versículo 46 do capítulo 1 de 1 Reis diz, e também Salomão, então Davi chamou Salomão, e aqui diz como foi que Salomão foi chamado. E também Salomão está assentado no trono do reino, e também os servos do rei vieram abençoar a nosso Senhor, o rei Davi, dizendo, faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Esse foi o chamado de Salomão. Agora vamos ver a promessa que Deus fez para Salomão, porque sempre quando ele chama alguém, ele promete algo. Sempre quando Deus dá uma palavra para a gente, junto com a palavra, com a missão, com o nome que ele nos dá também uma promessa, e essa promessa é a missão que a gente tem para cumprir. Assim é com todas as pessoas, tá? Todos aqueles que são chamados por Deus para Cristo, é sempre assim. Deus promete, dá um nome para a pessoa, no caso, o próprio nome dela, mas é o que ela deve fazer, o nome dela, né? A fama que ela vai ter. Entenda o nome também como fama, tá bom? 1 Reis 9:4 vem a promessa que Deus fez para Salomão. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazer segundo
tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa, o templo de Salomão, verdadeiro, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. Israel como um todo, né? E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. E isso aqui aconteceu várias vezes, né, do povo de Israel sair da sua terra. Hoje, inclusive, o povo de Israel, por mais que a nação de Israel seja uma nação, mas eles não têm um domínio total lá em cima. Jerusalém está sendo pisada por gentios, como foi profetizado, porque pecaram, porque de Salomão para cá houve muito erro, pecaram e não ficaram mais na sua terra. Amém? Não ficaram mais na sua terra. Os israelitas, as 12 tribos de Israel, junto com Efraim e Manassés, que também se tornaram tribo, junto a Ruben e Simeão, por causa de todos os pecados, a maioria dessas tribos não ficou mais em Israel. Saíram de lá. Deus prometeu todas essas coisas, porém Salomão erra e recebe a punição. Vamos ver qual foi a punição. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Verso 11. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino. Preste atenção nessa palavra: rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então Deus falou: porque você errou, eu vou rasgar o reino de ti e vou dar para o teu servo. Salomão tinha um servo ilustre. No próximo vídeo a gente vai entender que servo era esse e de que tribo era esse servo de Salomão. Ok? Tem que ver o próximo vídeo para entender isso aqui. Deus falou: vou rasgar o reino e vou dar ao teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho rasgarei. Lembra da promessa que Deus fez para Davi, que seria com ele, com o filho que ele tivesse, fosse rei, e não ia tirar o reino, e não tirou, como fez com do filho que assumiu o reino de Davi. Deus não tirou o reino dele, mas porque Salomão, filho de Davi, pecou e pecou feio, adorou outros deuses, fez tudo aquilo que Deus condenava a fazer, ele falou: eu não vou rasgar de ti o reino, mas vou rasgar do teu filho. Verso 13. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Quando ele fala por amor, é para cumprir aquilo que eu falei para Davi,
que sempre da descendência de Davi ia ter um rei sobre Israel. Então eu não vou rasgar o reino completamente. Eu vou pegar esse reino, uma tribo eu vou dar para teu filho, filho de Salomão, que é Roboão. Nós vamos ver bastante no próximo vídeo sobre isso. Tudo explicado, essa divisão. Mas a outra parte, ele vai dar para um servo. Uma tribo, Deus garantiu para Roboão, filho de Salomão. E as outras tribos ia ficar com outro, que seria esse aqui, que é o servo, voltando aqui no versículo 11, que é o servo de Salomão. Certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Então, uma tribo ia ficar com Roboão, garantida, uma tribo, e as outras para o servo. Amém, pessoal? Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Agora Deus chama Roboão, é o filho de Salomão, que ia ficar só com uma tribo. Vamos ver 100% isso no próximo vídeo, está acabando já. Deus chama Roboão, filho de Salomão, como rei de Israel. Porém ele, o Roboão, causa a divisão do reino. 1 Reis 12, verso 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Aí agora, na próxima parte, veremos o que motivou a divisão do reino de Israel. Aí aqui a gente encerra por hoje, por agora, né? A divisão do reino e o impacto que isso causou ao povo de Deus. Amém, meus amigos? Então a gente viu toda essa parte. Deus queria ser rei do povo, era rei do povo e governava o povo com juízes. O povo não quis mais ser governado por juízes e não quis que Deus fosse rei. Pediu um rei, Deus deu o rei que eles pediram, Saul, que foi uma tremenda praga para Israel. Deus tira Saul, levanta Davi. Davi é um rei abençoado, um rei que fez a vontade de Deus. Pecou, errou, mas Deus prometeu coisas para ele. Essa promessa se estendeu para Salomão. E Salomão errou. Salomão errou demais, cultuou outros deuses, fez o templo, construiu aquela maravilha de templo. Mas durante essa construção ele fez muito o que era muito mal, colocou coisas muito erradas dentro da casa do Senhor, do templo de Deus, da casa de Deus. Então ali a gente vê que Deus diz para ele: eu vou tirar o reino de ti e vou dar para o teu servo, mas não vou tirar totalmente. Eu vou dar uma tribo para o teu filho, Roboão, e as outras tribos ficam com o teu servo. Uma tribo garantida para Roboão. Ok, meus amigos? Então no próximo vídeo, nós vamos entender como é que aconteceu essa divisão do reino e o impacto que isso causou ao povo de Deus. Beleza? Tudo isso aqui vai fazer a gente entender aquela promessa que foi feita para Abraão. Essas coisas que estão acontecendo aqui, amigos, isso aqui está no controle de Deus, debaixo da permissão de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a nós, hoje. Todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe essa bênção também. Ok? Um abraço para você. Na próxima, então, a gente continua. Valeu. Tchau, tchau.